Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu sou o João e neste tutorial aqui irei vos explicar sobre lógica de programação e algoritmos. E aqui neste tutorial aqui nós iremos usar o Python para resolvermos certos problemas que nós iremos encontrar aqui durante essa aula aqui. E não se preocupa também, como você pode usar uma outra linguagem para resolver os problemas que nós teremos aqui neste tutorial aqui. Então, eu aqui, como este canal aqui é mais focado em Python, então irei usar a linguagem Python para podermos resolver esses problemas que nós poderemos encontrar aqui nesse tutorial. Então, aqui os tópicos que eu irei abordar será o seguinte: irei falar sobre algoritmo, irei falar também sobre métodos de representação de algoritmos, irei falar de pseudocódigo, que é uma solução para resolvermos um certo problema. Também irei falar sobre fluxogramas e flowcharts. E, por fim, teremos alguns exemplos de algoritmos e pseudocódigos, mas aqui, como eu havia dito anteriormente, irei usar o Python para resolver aqueles problemas em algoritmos. Então, aqui está o meu contato, eu sou o João e poderás entrar em contato comigo a partir desse e-mail aqui, que está aqui, o joaofutimonda@gmail.com, ou então poderás acessar aqui o nosso website onde eu posto certos conteúdos de programação. É tudo grátis, tudo gratuito. E também poderás entrar em contato comigo a partir das redes sociais, que é aqui, usando o Python, ou então a partir da Facebook também, que é usando o Python. Então, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso tutorial. Então, primeiramente darei uma breve introdução sobre o que é esse algoritmo e depois irei dar consequência dos restantes tópicos. Então, o que é esse algoritmo? Como temos aqui uma definição aqui bem clara, o que é o algoritmo em programação? Então, algoritmo é nada mais nada menos que um procedimento de passo a passo para resolver um problema. Ou melhor, é uma solução sequencial de qualquer problema escrito em linguagem natural. Ok, muito bem então. Então, o que é que isto aqui quer dizer? Isto aqui quer dizer que algoritmo é nada mais nada menos que uma sequência de passo a passo de como nós resolvemos um certo problema. Ok, então, o que é que isto aqui quer dizer? Isto quer dizer que algoritmo é nada mais nada menos que passo a passo que nós demos para resolvermos um certo problema. Então, existem diversos tipos de algoritmos que são já feitos para resolvermos um certo problema. Como, por exemplo, na programação temos algoritmos já feitos, apropriados para resolvermos um problema de, por exemplo, se gostaríamos de fazer uma procura, tem um certo algoritmo que já é feito para este caso. E como, por exemplo, também acho que todos aqui já ouviram dizer como o algoritmo do YouTube. Esse algoritmo do YouTube é nada mais e nada menos que passo a passo que aquele programa segue para resolver esse certo problema de procura de vídeos, ou melhor dizer, de recomendações de vídeos na YouTube. Então, aqui temos alguns exemplos também que posso usar. Por exemplo, quando você vai fazer as compras, então, há diversas maneiras que você pode fazer compras. Há quem gosta, antes de fazer suas compras, ele primeiramente faz uma lista de tudo que ele gostaria de comprar. Ele vai escrever lá tudo que ele gostaria de comprar. E depois disso ele irá pegar essa lista, irá ao mercado e vai fazer a compra consoante a lista que ele fez. Irá comprar o primeiro item, o segundo item, até que ele terminar. Mas há quem que, quando ele vai às compras, ele não faz nenhuma lista, ele vai diretamente e chega no mercado, faz as compras e até por vezes acaba de comprar o que ele não planejou. Então, o que é que eu estou a dizer com isso aqui? Então, com isso aqui eu estou dizendo que para um certo problema nós podemos ter diversos tipos de solução. Por exemplo, se eu tenho um problema de como fazer compra, isso não quer dizer que a minha solução será igual à sua solução. Então, do jeito que eu irei criar a minha solução, poderá ser diferente do jeito que você também vai criar a sua solução. Então, não importa da maneira que você vai fazer, o mais importante é ter essa solução feita. E também aqui temos, por exemplo, assistir vídeo. Então, por exemplo, você gostaria de assistir vídeo. Então, para assistir vídeo, o que é que tu deves fazer? Para assistir vídeo é muito fácil. Você pode assistir o vídeo a partir de um certo provedor de canais, ou então, por exemplo, vamos usar o exemplo de eu gostaria de assistir vídeo na YouTube. O que é que eu tenho que fazer? Se eu gostaria de assistir vídeo na YouTube, tem duas formas que eu posso assistir. Posso assistir a partir do meu mobile, ou então a partir do meu laptop. Então, se é a partir do meu laptop, eu irei abrir o meu computador, irei entrar para o site da YouTube, e depois daí irei pesquisar o vídeo que eu gostaria de assistir, e assim que eu encontrar o vídeo que eu gostaria de assistir, irei clicar naquele vídeo e vou assistindo. Então, esse aqui também é um procedimento que eu posso assistir o meu vídeo na YouTube. E há quem, quando ele gostaria de assistir vídeo na YouTube, ele não vai seguir esse passo simplesmente. Ele talvez tenha um atalho que ele guardou, simplesmente irá clicar lá e irá lhe levar diretamente para aquele vídeo. Então, isso aqui são passos, são etapas. Então, a partir dessas etapas aqui, ou desses passos, eu posso criar um algoritmo, ou também, melhor dizer, posso criar um programa que irá seguir essa sequência de passos que eu levo para assistir vídeos na YouTube. Então, esses são os processos aqui que eu irei levar de passos para assistir vídeos na YouTube. Se eu escrever aquilo num papel e organizar muito bem, aquilo é que eu irei chamar de algoritmo para resolver um certo problema. Ok, então, também temos aqui como cozinhar. Para cozinhar, okay, irei usar, por exemplo, o exemplo de tomar chá.
Há quem, quando está a fazer chá, ele põe o pacotinho de chá diretamente na panela e vai fervendo e depois irá tomar. Mas há quem primeiramente vai aquecer a água, ele vai esperar que a água seja esquentada e depois disso vai ter uma caneca ou um copo e irá meter lá o pacotinho de chá e depois vai despejar lá a água e assim o chá estará pronto. Então esse aqui também é um outro método de preparar chá. Então, como eu havia dito anteriormente, há quem não segue esse todo os passos, ele simplesmente põe um pacotinho de chá juntamente com a panela, ferve tudo de uma só vez e irá tomar. Então, esses aqui são diferentes métodos que uma certa pessoa seguiu ou seguirá para resolver um certo problema. Então, nesse caso aqui, o problema será como preparar chá. Então, como podemos ver aqui, obtivemos duas soluções. Um segue passo a passo, que é uma etapa mais longa, e outro vai diretamente, põe o pacotinho dentro da panela e irá ter o chá dele pronto. Ok, muito bem. Acho então que deu para entender o que é isso, algoritmo. Então, uma vez que você irá seguir esse todos os passos aqui, ou melhor dizer, a maneira que você irá pensar como irás resolver esse certo problema, por exemplo, o problema de compras, toda essa maneira, todo esse processo que você vai levar, a maneira que você vai pensar, aquilo que nós chamamos de lógica de programação. Lógica de programação é nada mais e nada menos que a maneira como você irá pensar, ou melhor dizer, a maneira como você irá prosseguir para resolver um certo problema. Como por exemplo, eu posso usar aqui a maneira de fazer chá. Há quem faz chá diretamente fervendo o pacotinho dentro da panela e há quem põe o pacotinho dentro da caneca e despeja lá água. Então este processo aqui é que nós iremos chamar de lógica. Então se vemos na programação aqui, iremos chamar de lógica de programação. O jeito que você pensa para resolver um certo problema é nada mais nada menos que lógica. E o algoritmo será aqueles passos que você irá escrever no seu papel de como resolver aquele problema. Aquilo é que vamos chamar de algoritmo. Então, de seguida temos aqui um outro tópico que nos diz qual é o objetivo em usar o algoritmo. E ele aqui diz o seguinte: o principal uso do algoritmo é ajudar-nos a traduzir o inglês ou uma outra língua para a linguagem de programação. E também nos diz que é um esboço ou estrutura básica ou lógica do problema. Então, o que é que isto quer dizer? Então, essa parte aqui onde tem inglês, nós como falamos português, vamos usar português. Então quer dizer que os passos que nós iremos escrever para resolvermos um certo problema, então, esses passos aqui, nós podemos traduzi-lo para uma certa linguagem de programação usando algoritmos. Ele aqui não nos está a dizer que linguagem de programação, mas pode ser qualquer linguagem de programação que nós iremos achar essencial ou ótimo para resolver aquele certo problema. E também aqui, por fim, nos diz aqui, é um esboço ou estrutura básica ou lógica do problema. Então, ok, você quando cria um algoritmo, você praticamente, ou melhor dizer, o algoritmo praticamente irá te demonstrar a solução básica daquele problema, ou melhor dizer, a lógica daquele problema. E você usando aquele certo algoritmo, será muito mais fácil você poder resolver aquele certo problema simplesmente seguindo os passos que você descreveu em algoritmo. Então, mais adiante aqui irei demonstrar, quando iremos começar com as práticas, como nós podemos usar o algoritmo para resolvermos um certo problema. Ok, muito bem, então. De seguida temos aqui um outro tópico que nos diz características do algoritmo. Então, o algoritmo também tem certas características. Quando nós estamos a criar um algoritmo, tem certos passos que são essenciais, que normalmente devem estar lá presente quando você cria um algoritmo. Então, aqui temos alguns desses passos, então vamos lá ver. Então, primeiro diz o seguinte: toda e qualquer instrução deve ser precisa e inequívoca. Isto quer dizer que quando você está escrevendo um algoritmo, você não pode dar muita volta, você deve ir diretamente ao assunto. Então, se é para você criar uma variável, simplesmente escreve criar variável ou então receber variável. Não é necessário você detalhar tudo que você tem na sua cabeça enquanto está a escrever aquela parte do algoritmo. Então, simplesmente vai simplificando as coisas, porque aquilo é simplesmente uma estrutura básica, não é toda a solução do problema, mas simplesmente uma estrutura básica do problema. Então é por isso que é essencial que o seu algoritmo seja preciso e inequívoco, desculpa. Então, depois, no segundo ponto ele nos diz o seguinte: cada tempo de execução da instrução deve ser finalizado. Ela que está a dizer que quando você cria uma instrução no problema, você deve finalizar aquela instrução. Uma instrução não pode ficar sem uma solução. Então, normalmente quando você dá uma instrução, por exemplo, se aquela instrução é para imprimir alguma coisa, essa instrução ele deve imprimir. Caso não imprimir, então o algoritmo estará errado. Depois, o terceiro ponto temos aqui: deve haver uma condição de rescisão. Então, quando você cria uma instrução, também deve ter uma condição que poderá parar aquela instrução, ou então que poderá dar também, ou melhor dizer, fim para aquela instrução. E também nos diz que o algoritmo ele deve aceitar 0 ou mais entradas e
produzir uma saída obrigatória. Então, o seu algoritmo, quando você cria um algoritmo, o algoritmo pode não aceitar nenhuma entrada, mas obrigatoriamente esse algoritmo deve ter uma saída. Nem que essa saída seja um erro, ou então seja um qualquer valor, mas obrigatoriamente o seu algoritmo deve ter uma saída. Ou melhor dizer, o seu algoritmo deve dar uma resposta para aquele problema. Seja essa resposta positiva, ou então seja essa resposta negativa. Mas obrigatoriamente o seu algoritmo deve ter uma saída. É o que ele quer dizer aqui nesse ponto. E por fim temos aqui também, o seu algoritmo pode aceitar qualquer tipo de entrada e produzir uma saída correspondente. Então isso aqui acho que está bem claro, que ele pode aceitar qualquer tipo de valores, o algoritmo, e do mesmo jeito também poderá reproduzir uma saída que corresponde àquele tipo de valor que você entrou. Essas aqui são algumas características de um algoritmo. Claro que existem mais características de um algoritmo. Então aqui simplesmente descrevi algumas características essenciais que não podem faltar dentro de um algoritmo. Então, dando sequência, temos aqui maneira geral de descrever o algoritmo. Então, quando nós vamos para escrevermos um algoritmo, tem aqui algumas maneiras que nós podemos seguir. E essas maneiras são o seguinte. Primeiro, o nome do algoritmo deve ser especificado. Então, quando você cria um algoritmo, você deve especificar o nome desse algoritmo. Okay. Por exemplo, se esse algoritmo é para fazer soma de alguns números, então você deve dar nome desse algoritmo. Por exemplo, eu posso nomear o meu algoritmo como soma de dois números, soma de números, algo assim do gênero. Depois tem, o início do algoritmo deve ser especificado como iniciar. Então, quando você vai escrevendo um algoritmo, na primeira linha obrigatoriamente você deve escrever iniciar. Então, aquele iniciar é que dará início ao seu algoritmo. E depois, na sequência, virá algumas descrições que você vai escrevendo para aquele algoritmo. E depois tem mais um outro ponto que diz o seguinte: as descrições de entrada e saída podem ser incluídas. Então, ao criar o algoritmo, você também pode identificar quais serão as variáveis de entrada e as variáveis também de saídas no início do algoritmo. E depois temos aqui o quarto ponto, que é o número da etapa deve ser incluída para a identificação. Então, quando você vai escrevendo alguns algoritmos, você deve nomeá-lo. Por exemplo, na primeira linha, quando você escreve iniciar, você põe passo 1 ou então primeiro passo, depende do jeito que você irá nomeá-lo, mas você deve numerar aquela etapa para ser mais fácil quando você vai traduzir esse mesmo algoritmo para uma linguagem de programação qualquer. É o que esta linha aqui quer nos dizer. E depois temos mais a penúltima linha que está a dizer o seguinte: cada etapa pode ter uma nota explicativa fornecida entre colchetes seguida de operação. Então está a nos dizer aqui o seguinte: quando nós vamos criando o nosso algoritmo, nós também podemos comentar para nos facilitar na transição desse algoritmo para uma linguagem de programação qualquer. Então aqui nada mais nada menos que seria bom nós incluirmos comentários para dentro dos nossos algoritmos. E por fim temos aqui, a conclusão do algoritmo deve ser especificada como final ou parada. Então, você quando vai escrevendo o algoritmo, no fim do algoritmo, você deve especificar que esse algoritmo termina. Então, normalmente usa-se mais a palavra fim para identificar que o algoritmo termina aqui a partir dessa linha aqui. E em inglês usa-se mais a palavra stop, que irá identificar que esse algoritmo terminou aqui. Ok, muito bem então. De seguida temos um outro tópico que é métodos de representação de algoritmos. Então, para representarmos o algoritmo existem duas maneiras. Então, a primeira maneira é fluxograma, que é representação gráfica, e a segunda maneira é pseudocódigo, que é português estruturado, que é representação textual. Então, aqui, esses dois senhores aqui é onde nós iremos usá-lo mais para os nossos exemplos que virão a seguir. Então, fluxograma é nada mais nada menos que uma representação gráfica de um algoritmo. Ele usa diversos símbolos para fazer essa representação gráfica. Então, aqui eu irei explicar um pouquinho mais à frente. Então, primeiramente irei explicar aqui o pseudocódigo, que é o português estruturado, que é nada mais nada menos que a representação textual do nosso algoritmo. Então, aqui temos o objetivo do pseudocódigo, que é o seguinte: o objetivo dele é expressar a solução para um determinado problema usando a mistura do idioma inglês e a linguagem de programação. Então, quando nós representamos um algoritmo em pseudocódigo, é nada mais nada menos que o uso da nossa linguagem nativa que nós falamos. No nosso caso é português, se fosse inglês seria inglês, com uma mistura de linguagens de programação, vamos dizer, com alguns termos de linguagem de programação. Então, aquela mistura que você irá fazer é que nós iremos chamar de pseudocódigo. Então, mais à frente aqui,
temos aqui algum exemplo de pseudocódigo que temos aqui. O primeiro exemplo, temos aqui a adição de dois números. Então, por exemplo, aqui temos uma representação de um algoritmo que faz adição de dois números. Então, aqui temos na primeira linha onde temos obtenha os números A e B. Então, como podemos ver que essa parte aqui, obtenha os números, essa aqui é já a parte da linguagem que nós usamos, que é o português. E essas partes aqui dentro das colchetes é nada mais nada menos que uma forma da linguagem de programação. Então, na segunda linha tem calcular a adição, que é igual a soma igual a mais B, depois de ele obter esses dois números de A e B. E por fim aqui ele tem imprima os resultados, que é nada mais nada menos que ele vai imprimir a soma desses dois números aqui, que é A e B. Temos aqui também o segundo exemplo, que é a área do círculo. Primeiro é obtenha o raio. Sabemos que o círculo tem um raio. E na segunda instrução seria a área de computação, que é nada mais nada menos que onde nós iremos calcular a área. Então, para calcularmos o raio do círculo, sabemos que devemos usar o π, que é igual a 3.141, que é o valor do π. E depois aqui será o r ao quadrado, onde nós temos aqui o r asterisco, r, que isso aqui significa r ao quadrado. E depois aqui na última linha temos imprimir os resultados da área. Então essa forma aqui, a mistura do português e também com alguns termos de linguagem, é que nós chamamos de pseudocódigo. Muito bem. Então, de seguida, como eu havia dito, o fluxograma eu vou ir explicar aqui nesse slide. Então o fluxograma ele é uma representação gráfica de algoritmos. Então, como podemos ver aqui, aqui tem algumas notações que nós usamos quando estamos a criar alguns fluxogramas. Então, por exemplo, temos aqui a seta e aqui tem a sua descrição. Então, a seta, que é essa aqui, que é linha e setas, eles normalmente mostram sequência de etapas e as relações entre elas. Então, voltando aqui, por exemplo, aqui, se eu for a representar este algoritmo aqui usando fluxogramas, então depois aqui da primeira linha, eu terei que usar uma seta indicando que depois desse passo aqui, nós iremos mover para esse passo aqui. Então é aqui é isso que ele quer dizer aqui, que mostra a sequência de etapas e as relações entre elas. Então aqui normalmente, esse é como se fosse um retângulo. E esse símbolo aqui ele normalmente representa saída, entrada e saída. Então ele é mais usado para processamento de dados. Então aqui dentro nós iremos, por exemplo, criar variáveis, definir também alguns valores das variáveis. E ok, normalmente o triângulo aqui, isso não é triângulo, posso dizer retângulo, ok? Ele usa-se mais para processamento de dados. Então, e aqui o retângulo, ele aqui chama-se decision symbol, que é símbolo de decisão. Esqueci de traduzir aqui, que é símbolo de decisão. Então, aqui normalmente nós usamos o if ou então o for. Então, aqui normalmente nós usamos mais esse símbolo aqui para tomar algumas certas decisões, como por exemplo usando algumas instruções de if ou for, algo assim do gênero. E por fim temos aqui também esse símbolo aqui. Então esse símbolo aqui, ele detona início do algoritmo ou então o fim do algoritmo. E também temos mais aqui os seguintes, temos aqui o símbolo de ação ou processo. Então essa caixa aqui, esse retângulo aqui, ele é usado para tomar algumas ações ou então alguns processos. E temos aqui outro seguinte símbolo que é um círculo. Então esse círculo aqui, ele indica conector. Então esse símbolo aqui ele serve para conectarmos uma instrução anterior com uma instrução seguinte. Então para tal nós usamos aqui o círculo. E temos mais aqui também este símbolo aqui, que é símbolo de subrotina. Então ele aqui, deixa-me ver, indica uma sequência de ações que executam uma tarefa específica incorporada em um processo maior. Então essa sequência de ações pode ser descrita com mais detalhes em um fluxograma separado. Então, como podemos ver aqui, esses aqui são normalmente os símbolos que mais se usa para criarmos fluxogramas. Claro que existem diversos símbolos, mas então, eu aqui apenas mostrei alguns dos símbolos que se usa para se criar fluxogramas. Ok, pois muito bem, então já sabemos o que é isso fluxograma e também o que é isso pseudocódigo. Então